Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael a 1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Hemorragias Igual nasais. nossa enorme gratidão. Usa-se o bórax em pó como tapamento. Da mesma forma, pode-se usar a salsa em maceração. Se houver gelo, aplica-se na cabeça e na testa. Inala-se o vapor do cozimento de cavalinha. Hemorragia uterina ou vaginal. Prepara-se um xarope com lacre, cabelo ou barba de velho, musgo e folhas de quere. Ferve-se o conjunto e toma-se colheradas de hora em hora. Caso grave, se apesar dos esforços, não se conseguir cortar uma hemorragia uterina, faça-se o seguinte: providenciase 3 fragmentos de esterco de burro ainda frescos, envolve-se em um trapo e põe-se a ferver em uma vasilha com água. Bate-se bem para que o esterco fique dissolvido. A seguir, coa-se e dá-se à enferma uma xícara a cada 5 minutos até cortar a hemorragia. Hemorragia uterina ou vaginal. Prepara-se um xarope com lacre, cabelo ou barba de velho, musgo e folhas de quere. Ferve-se o conjunto e toma-se colheradas de hora em hora. Caso grave, se apesar dos esforços, não se conseguir cortar uma hemorragia uterina, faça-se o seguinte: providenciase 3 fragmentos de esterco de burro ainda frescos, envolve-se em um trapo e põe-se a ferver em uma vasilha com água. Bate-se bem para que o esterco fique dissolvido. A seguir, coa-se e dá-se à enferma uma xícara a cada 5 minutos até cortar a hemorragia. Fígado. Cozimento de boldo. Dose: 3 copos diários antes das refeições. O primeiro tomasse em jejum. Outra fórmula: tomasse 15 gramas de losna e 15 gramas de pita. Penca de cabuia. Para obter o maravilhoso efeito dessa planta, antes de cortar, deve-se pronunciar estas 3 palavras: Libib lenoninas lenonon. Abençoa-se e ordena o elemental da planta para que cure o enfermo. Em todos e em cada um dos casos, por mais diferentes que sejam, deve-se fazer o mesmo: abençoar e ordenar a cura ao elemental. As enfermidades do fígado, das quais todos nós padecemos em maior ou menor grau, curamos também com a seguinte fórmula, simples porém efetiva. Tintura de boldo, 2 onças. Tintura de genciana, 2 onças. Tintura de menta, 2 onças. Água açucarada, 1 litro. Icterícia. Primeiro o enfermo deve ser defumado. Depois, inalará os vapores do vinagre no qual se tenha cozido avenca de poço, orégano, sálvia e póleo. Este remédio osmoterápico é extraordinário para curar a icterícia. O enfermo deverá também lavar o rosto com o cozimento das mesmas plantas. A cura será efetiva. Impotência. As pessoas que efetuaram coitos na água contraíram a impotência sexual e muitas vezes a paralisia das pernas. Existe também outro gênero de impotência, conhecido pelos feiticeiros e bruxos com o nome de nó da agulheta, que consiste em um feitiço da mulher para com o homem, em virtude do qual este torna-se impotente para possuir outra mulher. Cura-se estes tipos de impotência com a seguinte fórmula: ramas de quartilo, hortelã-pimenta do monte, albacaquila, póleo e arnica. Põe-se estas plantas em maceração numa garrafa de rum que contém a seguinte composição: tintura de valeriana, 1 onça canela em pó, 1 onça. Cânfora, 10 centigramas. A garrafa deverá ficar enterrada por 3 dias em um local que bata sol todo dia. Desta maneira, os vegetais soltarão seu licor salutífero no rum. Com este remédio fricciona e se umedece os órgãos sexuais do enfermo até que se verifique a cura completa. Não se esqueçam do ritual antes de colher as plantas. Há uma outra fórmula para curar a impotência. Põe-se a ferver em leite a 4ª parte do testículo de cabrito ou bode. Depois, adoça-se com mel de abelhas para tomar. Isto se fazenda por uns 10 ou 12 dias. Recuperada a potencialidade, o paciente deverá começar a transmutar sua energia sexual, para o qual deverá estudar os livros da sabedoria gnóstica. Fetidamente. Uma folha de losna, 3 gramas de funcho, 3 gramas de camomila. Ferve-se tudo em água.
Põe-se açúcar de leite e 3 gotas de vipenta, produto farmacêutico. Tomar-se 2 vezes por dia. Intestinos: jacarandá mimoso e tronco do cajueiro. Ferver e tomar. Lactância deficiente: quando as mães não têm leite suficiente para alimentar seus filhos, o seguinte lactogênio produzirá resultado: reduza-se a pó 40 gramas de semente de algodão, as quais se coloquem 500 gramas de álcool durante 20 dias. Fim do período, o preparado estará pronto para ser utilizado. Tomar-se 15 gotas após as refeições. Lepra: uma pessoa que se sinta acalorada, sufocada, se tomar banho ou se molhar, com resfriado, pode se expor a contrair um resfriado nos vasos capilares do sangue. O resultado será lepra. O sangue torna-se purulento e começa o desastroso processo biológico que em vão se tratou de deter com o famoso chalmogra, com os derivados da sulfa. Ou com outros preparados. Leprosos morrem todos os dias e não há quem os cure. O famoso pesquisador colombiano Dr. Leras Acosta classificou em mais de 20 as espécies de bacilos de Hansa. Através de suas investigações laboratoriais, ele almejava conhecer a composição química que anulasse o bacilo da lepra e curasse a enfermidade. Porém, o Dr. Leras Acosta estava equivocado. Mesmo se conseguisse a decomposição química do bacilo de Hansen ou se inventasse um remédio que o mate, a lepra não desaparecerá. Não se cura uma enfermidade enquanto não desaparecer a causa que a produz. Como esta doença não se origina de uma infecção bacilar, não adianta combatê-la com antissépticos ou profiláticos. Cure-se o resfriado do sangue e a lepra desaparecerá como que por encanto. Afirmamos que os bacilos de Hansen vivem quando o ambiente lhes é favorável. Quando esse ambiente se tornar desfavorável, morrerão irremediavelmente e o problema dos leprosários estará solucionado. Oferecemos as seguintes fórmulas para curar a lepra. Fórmula N graus 1, jacarandá mimoso, salsa-parrilha, zarça de palito, almécega, pita, losna e sálvia. Eis aqui 7 plantas quentes cujos elementais vivem no tata-tejas. Cozinha-se o conjunto em 1 litro de água e toma-se um copo grande do líquido antes das refeições. Desta forma, depura-se o sangue e põe-se o fígado, rins e baço em atividade normal. O tata-tejas eliminará do sangue o resfriado causador da lepra. As ondas etéricas do fogo são as únicas que podem curar o leproso e para consegui-lo, precisamos manipular os elementais ígneos das plantas desta primeira fórmula. Procedimento elementoterápico: na saída do sol, faz-se o círculo mágico da direita para a esquerda ao redor do jacarandá mimoso, enquanto se pronuncia o mantra do elemental desta árvore, tesando, tesando, tesando. Como nos casos anteriores, abençoa-se a planta e ordena-se a cura do leproso ao elemental. Feito isto, com o rosto voltado para o oriente, colhe-se os ramos. Para esta operação, o médico gnóstico deverá cobrir a cabeça com um manto. Ao pronunciar o mantra tisando, ordenará mentalmente ao elemental para que entre no organismo do enfermo a fim de curá-lo. O elemental do jacarandá mimoso possui grandes poderes eróticos e veste túnica de cor verde escuro. O procedimento com a salsa-parrilha e a zarça de palito é o mesmo. Apenas que não há mantras para se pronunciar. No tronco da almécega, faz-se uma incisão com uma faca. Conforme essa incisão vá desaparecendo, o enfermo irá sanando. Colhe-se as folhas, depois que se ordenou a cura desejada ao elemental. O círculo e a bênção são os mesmos do ritual que se realiza para o jacarandá mimoso, porém sem se pronunciar o mantra. A piteira tem 3 mantras que devem ser pronunciados, Libib Lenoninas Lenonon. No mais, o ritual é igual. Trata-se de um vegetal jupiteriano. A losna é marciana. A sálvia colhe-se de noite. Primeiro abençoa e depois arranca surpressivamente com a raiz. O elemental desta planta veste uma túnica de cor amarelo pálido. Deve-se procurar trabalhar pessoalmente, tanto na colheita das plantas como na prática do rito. Se isto não for possível, far-se-á em casa o que se devia fazer no campo, ainda que com grande desvantagem. Em seguida, daremos a fórmula N graus 2, da qual se toma um copo antes das refeições.
Os elementais das plantas desta segunda fórmula vivem no Tata-Apas, são plantas frias. Fórmula N graus 2, Ortiga delbuim pastor, betonica, berduega, fúcsia e venturosa. Cozinha-se todas juntas em 1 litro de água. Antes de colher cada uma delas, deverá proceder o ritual já especificado. Como a primeira fórmula é quente, há que tomar a segunda fórmula para impedir que o organismo se irrite com o fogo abrasador do Tata-Tejas. O fogo e a água criam formas densas e equilibram a vida orgânica. Estas duas fórmulas da nossa elementoterapia gnóstica se toma pelo tempo que for necessário. Um leproso de 3 graus grau cura-se em 9 meses, um de 2 graus grau em 4 ou 5 meses e um de 1 grau grau em 15 dias. Depois de curado, o leproso deverá enriquecer seu sangue, movimentar seus intestinos para expulsar os germes mortos. Utilizasse esta receita: extrato fluídico de boldo, 1 onça. Extrato fluídico de ruibarbo, 1 onça. Extrato fluídico de quina, 1 onça. Tintura de acônito, 2 onça. Sulfato de quinina, 1 grama. Xarope simples, 1 garrafa tomasse em cálices, 1 antes de cada refeição. A receita anterior é quente, logo deve ser equilibrada com esta outra que é fria e que se toma após as refeições. Cremor de tártaro, 1 onça. Sal de Vichy, 1 onça. Ácido cítrico, 1 onça. Água, 1 garrafa. Esta fórmula corrige a digestão e refresca o organismo. Este tratamento que aconselho para a lepra é tão exato como uma tábua pitagórica. Nunca falhou nem jamais falhará porque é tão antigo quanto o mundo, pois é conhecido desde a aurora do planeta. Seu segredo foi-me confiado pelos sábios índios da Serra Nevada de Santa Marta. Eles sempre curaram a lepra mediante sua aplicação. Um forte resfriado do sangue produz a lepra. Nada de alimentação insuficiente, de alcoolismo, de hipertrofia do fígado, resfriado, somente resfriado. Leucorreia, fluxos brancos. As lavagens vaginais com o cozimento de folhas de murta e de nogueira dão excelentes resultados, sempre que se execute previamente o cerimonial das plantas antes indicado. Caro leitor, não se esqueça que arrancando as plantas sem este requisito, o benefício que se obtém é débil. Ademais, incorre-se no grave erro de se passar de botânico para um simples vivissector. Ninfomania, furor uterino. Há uma planta conhecida com o nome de camomila silvestre que é o corpo de um elemental solar, intimamente relacionado com a sabedoria da cobra. Este pequeno elemental de rosto branco e gracioso, olhos expressivos, de cor amarela, é inteligentíssimo e poderoso. Observando-o clarividentemente, lembramo-nos da saga Maria Pastora, a grande sacerdotisa da cobra. Esta grande mestra do raio maia usa túnica verde e leva sempre dentro de uma caixa uma cobra da mesma cor do seu traje. Todos os grandes iniciados da cobra usam túnica verde. A cobra tem 7 segredos. A nossa serpente Kundalini também os tem, são os 7 dias cósmicos do Mahavantara. Os grandes curandeiros da cobra sabem como mandar uma cobra aos seus inimigos para se vingarem. Se a cobra leva a ordem de morder o inimigo no coração ou na horta, cumprirá a ordem e o inimigo morrerá inevitavelmente. O instrumento que ele usa para esta operação mágica é a majágua ou o líquido da vergôntia da bananeira. Tudo isto se desconhece nas cidades. Concluída esta curta digressão, voltemos ao elemental da camomila. O requisito essencial é beijar e acariciar amorosa e ternamente a planta antes de arrancá-la de surpresa, após ordenar o elemental a apagar o furor uterino da ninfomaníaca. Coloque-se a planta em um prato e exponha-se por umas 2 horas à luz da lua quando ela se encontre no oriente e por outras 2 horas quando se encontre no poente. O marido da enferma levará a planta consigo por alguns dias ou horas. Quando efetuar o coito, umedecerá a vagina da mulher com o suco da camomila silvestre. Desta maneira simples, se apaga o excesso de fogo do erotismo sexual. Esta operação pratica-se 2 ou 3 vezes. Para maior eficácia e rapidez no tratamento, dá-se à enferma cozimento da planta para beber. Lombrigas. O afetado tomará durante 9 manhãs o suco da erva de Santa Maria. Lombrigas, parasitas intestinais.
Cozinha-se folhas de coca, no interior da Colômbia, no leite e faz-se o menino tomar uma xícara em jejum. No dia seguinte, tomará um purgante de azeite de castor ou óleo de rícino para expulsar os parasitas intestinais. Lumbago. 3 copos diários do cozimento de sálvia e raiz de língua de vaca são suficientes para aliviar o enfermo desta moléstia. Chagas antigas. Jarila, vira-vira, casca de quina, sálvia e jarila chivata. Primeiro faça o ritual dos elementais das plantas, depois as ferve bem durante várias horas. Aplica-se na chaga sob a forma de cataplasma. Chagas incuráveis. Colhe-se 3 raízes de guacamaio do lado do oriente e 3 do lado do poente. Reduzido a pó, estará pronto para ser usado. Agora, aplique pedra-lípis com sebo de vela na chaga deixando esta mistura ali durante 24 horas. Findo o prazo, lava-se a chaga e aplica-se o pó de guacamaio. O enfermo pode esperar com inteira confiança que a sua chaga será curada. Chagas e tinha. Seguramente, os intelectuais orgulhosos não tirarão proveito desta fórmula, bem como de outras contidas neste tratado. Vamos apresentar uma fórmula que dá resultados surpreendentes. Ainda que lhe pareça incrível, faça o seguinte: urine em uma vasilha limpa e a seguir misture sal comum moído. Lave a chaga com esta composição e depois aplique talco na ferida para que logo seque. Histerismo, mal de mãe. Cura-se, aplicando sobre o umbigo ou sobre a vagina folhas de urtiga esmagadas e misturadas com canela ou mirra. Para malefícios: azeite verde, farmácia, e pó de artemísia. Mexe-se bem e unta-se a parte atingida pelo malefício. Malefícios, postos nas casas e lares. Faz-se defumações com o coração e o fígado de peixe de escamas, preferencialmente o sábio. Seca-se ao sol ou em fogo lento, depois se pulveriza para queimar na defumação. Esta queimação serve para todo tipo de feitiços e defumações. Malefícios na pele. Colhe-se da maneira prescrita 9 folhas da planta chamada solto. Apanha-se as folhas de 13 em 13 e aplica-se em forma de cruz sobre a pele afetada. Tenha-se o cuidado de não machucar o caule da planta para que o elemental cure o enfermo. Malefícios na pele. Colhe-se da maneira prescrita 9 folhas da planta chamada solto. Apanha-se as folhas de 13 em 13 e aplica-se em forma de cruz sobre a pele afetada. Tenha-se o cuidado de não machucar o caule da planta para que o elemental cure o enfermo. Menopausa, desregramento da mulher na idade crítica. Toma-se flores e sementes de arizaro. Cozinha-se separadamente, isto é, as sementes e as flores não devem ser misturadas. As sementes de arizaro devem ser raladas antes de serem cozidas. Invasa-se separadamente e toma-se alternadamente como bebida comum uma xícara de hora em hora. Metrorragias incuráveis. Para que uma metrorragia desapareça rapidamente, basta fazer lavagens do cozimento da casca de romã. Raspa-se a casca para reduzi-la a um fino pó, submetendo-a à decocção. Mordida da serpente cascavel. Planta sene. Beba-se e banhe-se o local da afecção. Mordidas de serpentes. Toma-se do cozimento das seguintes plantas: capitana solabasta, capitana generala, capitana pujadora, capitana silvadora e capitana lenguá de venado. Banhe-se também com este conjunto de plantas. Quando o caso é muito grave, no caso de haver dúvida se o mordido morreu ou não, procura-se arrancar com a mão um cabelo da coroa da cabeça. Se sair facilmente, o mordido já é um cadáver, porém se o cabelo não se desprende, a vida e deve-se operar rapidamente da maneira aconselhada. Mordida da serpente coral. Planta aristolóquia em goles. Não esquecer o ritual. Nevralgias. Depois de praticados os ritos dos elementais das plantas, alfavaca, guandu, ganamu e ruan de la verdade, a submete à decocção para depois banhar a parte afetada. Nervosismo. A quantidades iguais de erva cidreira, salsinha e cidrão, junta-se umas gotas de valeriana e meia grama de bromoreto. Toma-se 3 vezes ao dia, a primeira em jejum e as 2 restantes antes das refeições.
As seguintes plantas também servem para curar o estado nervoso: erva cidreira, albacaquila, alfavaca, manjerona, cidrão, flores e folhas de laranjeira e 5 gotas de tintura de valeriana. Destas plantas, usa-se as que se tem à mão. Insensibilidade ao urinar. Queima-se esterco de bode ou de touro e mistura-se a cinza com vinho branco de boa qualidade. Que não seja esterco de cabra ou de vaca. O enfermo tomará este preparado até sanar totalmente. Supuração dos ouvidos. Meio grama de ácido fênico em 30 gramas de glicerina serão suficientes para curar este mal. Aplica-se em gotas no ouvido. Urina decomposta ou putrefacta. O suco de beldroega tomado em abundância todas as manhãs em jejum e as cataplasmas desta mesma planta aplicadas sobre o ventre curam tão terrível enfermidade. A abstenção completa do coito. Urina decomposta ou putrefacta. O suco de beldroega tomado em abundância todas as manhãs em jejum e as cataplasmas desta mesma planta aplicadas sobre o ventre curam tão terrível enfermidade. A abstenção completa do coito. Urina, retenção. Cozinha-se meia libra de folhas de sene em 1 litro d'água. Adoça-se com mel de abelhas e toma-se o mais quente possível. Se com isto não se consegue o desejado, não obstante sua eficácia, então há necessidade de aplicar a sonda. Suspensão. Para evitar a sonda, o que nem sempre é possível, por carência de meios ou por outros inconvenientes imprevistos e invencíveis, toma-se 2 onças de esterco de cavalo dissolvido em um bom vinho. Amorna-se, coa-se e dá-se ao enfermo para beber. Este procedimento tem curado casos gravíssimos de suspensão da urina. Urina, ardor ao urinar. Tomando-se do cozimento de malva com canafístula, cura-se eficaz e rapidamente esta enfermidade. As horchatas de cevada também produzem o mesmo resultado. Ter sol. Quem padecer desta afecção deverá aplicar no olho um ovo de galinha recém-posto. Impaludismo, malária. As peregrinas teorias da medicina oficial com relação ao impaludismo revelam claramente um propósito explorador e charlatão. Aquilo de que o impaludismo é inoculado pelo anófile e que a fêmea do mosquito deposita suas larvas nas poças de água parada não passa de uma posição ridícula. Todos os preparados à base de quinina e todos os sistemas profiláticos contra o impaludismo resultaram num grande fracasso até agora. Acontece que a causa causosum do impaludismo não é outra coisa do que o desarmônico funcionamento do fígado e a falta de vitaminas. Provas disso temos aos milhares. Quem se der ao trabalho de fazer uma viagem ao longo do Baixo Madalena, seguindo a ribeira do rio, se convence por si próprio desta verdade. Todos os moradores das margens do rio são impalúdicos. Se observarmos seu regime alimentar encontraremos a causa. Essa pobre gente alimenta-se somente de mandioca e café preto. A mandioca proporciona-lhes amido e uma mínima quantidade de sacarose. O café preto tomado em excesso irrita-lhes o fígado e quando este órgão encontra-se bem afetado, estalam os frios e as febres do impaludismo. Logo, a afecção hepática e a falta de vitaminas são as únicas e exclusivas causas das febres do impaludismo que em vão se tenta combater com quinina. Para combater os calafrios e as febres, basta que se faça o cozimento de folhas de boldo e se tome um copo a cada meia hora. Como alimento aconselhamos óleo de res e cereais tais como feijão, lentilha, milho, fava, ervilha, etc. O boldo recupera o fígado, fluidifica a bilis e excita as funções hepáticas. Os habitantes das planícies de Arauca e Casanare curam-se dos calafrios e das febres com café preto misturado com limão e sal. Este procedimento é mais lento. Os mamas alhuacos curam esta enfermidade com a seguinte combinação: Xolagog em rama, Jesaca e Capitana Arconcito. Pano branco. Multifungin, pomada farmacêutica, com mel de abelhas e uma pequena quantidade de pó de enxofre. Unta-se os locais. Outra fórmula: injeções de bismuto. Tomar água enxofrada e usar pomada de enxofre. Pano negro. Cura-se com laranja azeda e ruibarbo em pó em água açucarada. O consumo de carne é prejudicial para o portador dessas manchas. Picadas de vespas. Indicamos a aplicação de azeite canforado na região atingida.
Em todo mal há algo de bom, assim sendo, da química pode-se empregar alguns preparados cujos resultados foram comprovados. Os gnósticos usam o que há de melhor na química, conforme nos ensinou o grande guru Iracocha, professor de medicina na Universidade de Berlim. Extraímos da química, repetimos, o essencial, assim como da razão aproveitamos unicamente seu extrato que é o discernimento. Os laboratórios do futuro usarão os arcanos vegetais e os produtos sintéticos mais preciosos da química. Para tanto, os seres humanos precisarão se libertar da falsa ciência materialista do século XX. Poluições noturnas. As pessoas que sofram de poluições noturnas ou de abundantes derrames de sêmen deverão untar diariamente os órgãos genitais com azeite de camomila quente. Na hora de dormir, deverão pôr sobre os genitais um emplastro de folhas de couve com azeite. Aplica-se este azeite também sobre as omoplatas e sobre a espinha dorsal, coluna vertebral. Outro remédio que foi experimentado com surpreendentes resultados, o qual não devemos subestimar, é a horchata preparada com as amêndoas dos caroços de melão. Esta horchata se açucara e se toma antes de deitar. Também friccionará os rins com azeite comestível. O remédio para esta terrível enfermidade é a planta conhecida no departamento de Madalena com o nome de solito. Apanha-se de manhã na forma ritual conhecida. Ferve-se 7 de suas folhas e toma-se o remédio quente. É indispensável também que o enfermo aplique cataplasmas desta planta sobre a próstata, a qual se junta amoníaco e sal de cozinha. A cura verifica-se em pouco tempo. Pulmões. A seguir daremos uma grande panaceia para curar e prevenir os pulmões contra suas enfermidades peculiares. Tomasse uma cabaça ou coité, faça um orifício ou ruptura e colocasse no fogo. Depois de algum tempo, tira-se do fogo e extraindo-se a polpa, coa-se para que o líquido, suco ou mel fique purificado. Em uma vasilha à parte, cozinha-se calaguala, canafístula, vira-vira, sene, borragem, raiz de anamu, raiz de aloé, raiz de pita e pétalas de rosa fina. Isto deve ficar reduzido a 1 litro que se adoça com mel de rapadura queimada. Em seguida, mistura-se o suco da polpa do coité com o mel e leva-se novamente ao fogo e nele se mantém até que ferva e se dissipe a espuma. Quando o menjur de tomar uma cor negra, junta-se mel de abelhas até chegar no ponto. Assim estará pronto para tomar por colheradas. Reumatismo por frio de morto. Há pessoas que beijaram e abraçaram cadáveres. Disso provém reumatismos articulares que não desaparecem com remédio algum, a não ser com o cozimento de hortelã-pimenta. Ferve-se a planta em uma xícara de café com leite. Depois de fervida, junta-se a outra quantidade de água morna e com essa quantidade banha-se a parte afetada ou onde quer que se manifeste a dolência. Este procedimento deve durar pelo menos 40 dias. Não comer carnes durante o tratamento. Rins, pitamorreal e albaquita do monte. Folhas de alecrim, alcachofra, a pinha das alcachofras, e barba ou cabelo de milho. Tomasse 3 vezes por dia. Juntando-se água fresca, pode-se tomar como água normalmente. Alterna-se um com o outro. Outra fórmula, cavalinha, barba de milho e alecrim, 10 gramas de cada planta. Tomasse de forma alternada com esta outra bebida, suco de meia alcachofra, a flor ou pinha, que depois de fervida se junta ao suco de 3 limões. Não se esqueça de alternar uma com a outra. Tomasse até a cura do mal. Pode-se também tomar diariamente o suco de tomate-maçã, isto é, o tomate que tem a forma da maçã. Terceira fórmula, malhar 4 onças de alho roxo e polo em maceração em meia garrafa de rum, enterra-se a garrafa onde bata sol, deixando-a durante 7 dias seguidos. Tomasse em colheradas a quantidade de 10 gotas antes das refeições. Se for muito, usar apenas 10 gotas por dia. Evitar o consumo de carnes e usar muito pouco sal. Rins, ardor. O cozimento de canafístula com funcho termina imediatamente com ardor nos rins. O suco de cardo santo batido com ovos frescos produz os mesmos resultados. Rins enfermos. A parietária é uma panaceia para os rins enfermos. O elemental desta planta é de pequena estatura e sua pele é da cor do café. Tem o poder de prolongar a vida e de curar os dementes. Ademais, normaliza
Também a menstruação. Existe também uma espécie de parietária parasita. Trata-se de uma planta parasita de uma árvore chamada Cojones de Fraile. Esta não tem as propriedades curativas e sim a outra. Eis agora uma fórmula para cataplasma ou parte adesivo, entre chips, líria ou serafina de mosca boba entre chip de quizula, angelita, leite de coco morado, bálsamo de tolu e sal amoníaco. Mistura-se o bálsamo de tolu com os demais ingredientes. Primeiro, bate-se o bálsamo juntando-se um pouquinho de água com sal de cozinha. Depois, junta-se os demais elementos até que fique tudo bem unido. Espalha-se a cataplasma sobre um lenço e aplica-se sobre os rins. Não se retira o emplastro enquanto os rins não estejam curados. Outro procedimento: cozinha-se partes iguais de parietária, cavalinha, alecrim e sálvia. Toma-se 3 doses diárias, a primeira em jejum e as outras antes das refeições. Com isto, cura-se os casos mais rebeldes. A cavalinha é eficaz também para as enfermidades da bexiga. Não se esqueçam de abençoar as plantas e de ordenarem a cura ao elemental. Joelhos nos golpes. As inflamações que as batidas nos joelhos produzem, pondo a vítima em perigo de amputação da perna, desaparecem com a seguinte fórmula: mistura-se partes iguais de banha de porco, sal amoníaco e sal de pedra e aplica-se quente nos joelhos, com plena confiança de que a inflamação desaparecerá. Rouquidão. O cozimento de pólio termina com a rouquidão. Roséola. A roséola desaparece dando-se ao enfermo doses pequenas de leite com erva cidreira. Sangue, grande depurativo. Enterra-se pelo período de 15 dias em um lugar bem ensolarado uma garrafa de rum em cujo líquido se haja misturado um pouco de casca de jatobá. Passado este tempo, retirar-se a garrafa e o depurativo estará pronto. Tomar-se em cálices de hora em hora. Sífilis. Todos os tratamentos dos falsos apóstolos da medicina para combater o treponema pallidum têm fracassado e não se sabe qual causou mais mortes, se a sífilis ou se o Neusauvarsa e seus derivados com os quais se combate esta doença. Inventam remédios patenteados diariamente para curar a sífilis e o resultado é sempre negativo. Os sistemas profiláticos de nada serviram porque a doença continua se propagando na proporção em que é combatida. A seguir, daremos o tratamento exato para se curar uma sífilis de 3 graus em 15 dias. Sanalotodo, chamada de mosquita na costa, bejuco de anis, jacarandá mimoso, cordão de frade, urtiga, pita e guasguim. Toma-se do cozimento destas plantas quentes durante 8 dias, 1 copo a cada meia hora. Bertolita, beldroega pequena, fúcsia, tripa de polo e vassourrinha. Toma-se do cozimento destas plantas frias na mesma proporção e também por 8 dias, depois de terminado o tratamento anterior. O enfermo banhará o corpo de 8 a 15 dias com o cozimento das seguintes plantas: erva anis, coralito, matandreia, guanábana cabezona e louro. É indispensável que se faça o ritual com estas fórmulas. Qualquer sifilítico ficará curado por mais grave que seja seu caso no período de 2 semanas. Sinusite. O ato das pessoas tomarem banho estando encatarradas dá como resultado esta enfermidade, a qual se caracteriza por dor e mau cheiro na raiz do nariz. Os médicos costumam raspar o tecido cartilaginoso que separa as 2 narinas, desfigurando muitas vezes o rosto do paciente, sem conseguir a cura, e proporcionando nada mais do que um alívio transitório. Os gnósticos curam esta enfermidade em um prazo de 8 dias com o cozimento das seguintes plantas: rema, arnica e sálvia. Para se colher estas plantas, procede-se como já foi indicado para o câncer. Em seguida, se cozinha em uma vasilha com água e se inala o vapor quente durante 1 hora diariamente. O enfermo abençoará o cozimento e pedirá aos elementais sua intervenção curativa. Combina-se as inalações com banhos na cabeça, 1 por dia, com o cozimento das seguintes plantas: folhas de laranjeira ou de limoeiro, pólio, rema, Santa Maria, arnica e guanábana cabezona. A guanábana cabezona também é conhecida com o nome de mamey. Para se colher estas folhas se faz o ritual já indicado e se pede imperiosamente aos elementais para que procedam à cura.
Quando o enfermo não pode apanhar pessoalmente as plantas, fará cerimônia em casa, pois, repetimos, não são as plantas e sim os elementais que curam. Surdez. Banhando-se o ouvido, interna e externamente, com mel de abelhas, a surdez desaparecerá. Tétano no umbigo dos meninos recém-nascidos. Esta enfermidade é devida ao umbigo mal curado e à influência de um raio de lua, porém sua cura é relativamente fácil. Põe-se a fritar uma fatia de cebola cabezona em azeite comestível. Depois de frita, junta-se cânfora em pó para aplicar em emplastros sobre o umbigo do menino. Antes de aplicar os emplastros, fomenta-se o menino com água quente e fria alternadamente por 5 minutos de cada vez durante 1 hora. Com este procedimento, os tatas tejas e apas, isto é, o fogo e a água, estabelecerão o equilíbrio orgânico e curarão o menino. Este remédio é mais seguro que 1 milhão de ampolas antitetânicas ou que penicilina de propaganda comercial. Tifo. O tifo caracteriza-se por uma febre alta e constante e uma sede insaciável. Frequentemente, confunde-se com um ataque agudo de impaludismo. Como bebida comum, dá-se ao enfermo um copo do seguinte cozimento de hora em hora: arnica em rama, xolagog em rama, manjerona, losna, sálvia e contragavilana. Faz-se previamente o ritual de costume. Alternando-se com o anterior, dê-se de hora em hora uma colherada da seguinte fórmula: cebola em rama, 8 cabeças. Tilha em rama, 26 gramas. Cânfora, 2 pãezinhos. Água, 1 litro. Cozinha-se tudo isto. A cânfora se raspa e acrescenta depois que o cozimento esfriou. Combate-se a febre com antipirina, 1 grama a cada 2 horas ou 6 gramas por dia, segundo o estado físico do enfermo. Aplica-se ainda lavagens intestinais de água fervida com malva e azeite de castor ou com cozimento de cana agria. Também é necessário pôr emplastros de cebola nos pés para que os germes da enfermidade saiam, pois a cebola possui um grande poder radioativo. Com este tratamento completo, o enfermo estará curado em 3 a 8 dias. Outra fórmula contra o tifo. Antipirina, 10 cg acetato de quinina, 10 cg. Cloridrato de quinina, 10 cg cafeína, 10 cg. Tintura de acônito, 20 gotas. Tintura de noz vômica, 20 gotas. Mistura-se estes ingredientes em um copo grande com água e toma-se uma colherada de hora em hora. Tinha. Tome partes iguais de fuligem moída, enxofre e tutano de cabeça de res e depois de bem misturadas, se aplica na cabeça ou na região afetada. Este remédio é sempre maravilhoso. Um bom remédio também é o excremento de gato pulverizado e misturado com mostarda, planta, a qual se reduz a pó com vinagre. Este preparado é uma untura. Tosse feroz. Chá de pimenta vermelha. Adoça-se com mel de abelhas e agrega-se algumas gotas de tintura de lobelia para tomar uma colherada de hora em hora. Um grande sedativo para os meninos é o Valium. O florafenicol ou pectosol também serve. Tosse rebelde. Ao cozimento de pinheiro branco, caracucho branco, borragem, eucalipto e alcaçuz, mistura-se 1 onça de tintura de acônito, 1 onça de tintura de drósera, 1 onça de bálsamo de tolu e 1 onça de tintura de beladona. Este preparado toma-se em colheradas de hora em hora. Tuberculose. Cura-se a tuberculose em 15 dias com a seguinte fórmula: líquido da vergôntia de banana, suco de agrião e iodocaína. Prepara-se a iodocaína com os seguintes ingredientes: iodo, 6 gotas. Tintura de eucalipto, quantidade suficiente. Guacanol, azeite, quantidade suficiente. Guaiacol, azeite, quantidade suficiente. Creso, 2 gotas. Faz-se uma mescla de tudo e dá ao enfermo uma colher de hora em hora. O enfermo se alimenta pelo tempo de 9 dias da planta chamada beldroega. Em saladas ela é eficaz para a cura do fígado e também se usa da mesma maneira contra as doenças do útero. Tumores. Eis aqui uma fórmula para expulsá-los. Cabaceiro amargoso com rum. Faz-se uma abertura na cabaça e através dela se põe rum. Depois de 15 dias de maceração, dá-se este remédio ao enfermo para que tome em cálices de hora em hora.
O tumor será expulso sem a necessidade de operações cirúrgicas, sem que o paciente se exponha a morrer nas mãos dos cirurgiões. Úlceras cancerosas. Lava-se as úlceras com o cozimento de folhas e frutas de guaba, fruto do guamo. Úlceras estomacais. Tratamento eficaz para se livrar das úlceras do estômago consiste em tomar de hora em hora o suco de tanchagem com suco de limão. Dose: 1 copo, 5 onças. Gástricas, hepáticas e duodenais. Cura-se, tomando-se alcaçuz, se molha e se malha. Não se alimentar com carnes vermelhas ou brancas nem comer ovos. Ingerir apenas leite, cereais e frutas. Eliminar o sal até se livrar do mal. Urticária. Tomar-se partes iguais de raiz de erva cidreira, urtiga e sálvia. Cozinha-se sem açúcar e sem rapadura. Tomar-se 3 doses diárias. Bexiga. Tomando-se 3 copos por dia, o primeiro em jejum, do cozimento de cavalinha, cura-se a bexiga. Verrugas. Aplica-se sobre elas azeite do cajueiro ou leite da figueira. Varizes. Os banhos externos na região afetada com cozimento de folhas de eucalipto e de nogueira são de reconhecida eficácia. Cálculos hepáticos. Apresentaremos a seguir 2 fórmulas. 1. Azeite de oliva com limão. Tomar meio copo de azeite de oliva misturado com o suco de vários limões. Tomar-se por 2 vezes, uma antes de deitar e outra ao se levantar. Depois da segunda vez, purga-se o paciente com magnésio ou sal de Epsom ou óleo de rícino, de preferência com óleo de rícino. Usa-se um vidrinho. Assim, os cálculos hepáticos serão expulsos. 2. Em uma garrafa de vinho branco se introduz meio quilo de moela de galinha. Utilizar-se a pelezinha, isto é, a película da moela, bem limpa e sem se raspar. Isto ficará em maceração por 20 dias no vinho branco. Doce, passados os quais, o paciente tomará uma taça por dia ao se levantar durante 9 dias. Depois deste período de 9 dias, o paciente purgará seu organismo com um vidrinho de óleo de rícino para expulsar os cálculos. Angina. Pega-se uma toalha de banho, dobre-a em 4, submerja-a em água fria e retire-a escorrendo água. Não se deve esquecer que antes desta operação tem que molhar o piso com bastante água e pisar primeiro com o pé direito. A toalha dobrada em 4 partes é colocada na água e é retirada escorrendo para começar a friccionar primeiro a perna direita, dos quadris para baixo. Tomar-se agora a toalha do outro lado, repete-se a operação de submergi-la e escorrendo se fricciona o lado esquerdo. Entenda-se por lado esquerdo da cintura ou do quadril para baixo. Dobre-a novamente, pelo lado ainda não usado, a submerge na água e escorrendo a passa do ombro direito para baixo, incluindo a metade das costas e o braço. A seguir, pelo lado que não se usou, repete-se a operação só que agora no lado esquerdo do corpo. Mais uma vez se dobra a toalha pelo lado não usado e a submerge na água para após se aplicar ao comprido, do cérebro para baixo, contando de 1 a 10. Põe agora o paciente uma bata e aplica-se lama na planta dos pés e na garganta. Envolve-se os pés e as pernas até uns 10 centímetros acima dos joelhos. A seguir, pega-se um lençol com a metade espremida ou úmida e a outra seca e envolve as pernas com a parte úmida e passa a metade seca por cima. O conjunto será recoberto por uma toalha de banho grande e seca. Assim, dormirá o paciente toda a noite. De manhã, retirar-se o embrulho das pernas e a lama. O corpo ficará em repouso até a temperatura normalizar. Finalmente, faça fricção mais uma vez só que com a toalha úmida. Fim da fricção, voltará para a cama onde ficará de meia a 1 hora. Com este tratamento, alivia o paciente. Este complicado procedimento na explicação torna-se simples na prática. Recomendação: que o paciente traga sempre as pernas mais abrigadas, dos joelhos para baixo, e que durma mais abrigado da cintura para baixo. Amebas. Para eliminar as amebas, põe-se em maceração meio quilo de alho e 15 grãos de epazote macho, planta conhecida na América do Sul com o nome de erva de Santa Maria, em 1 litro grande. Enterra-se a garrafa em um local onde o sol esquente a terra e lá ficará durante 20 dias. Antes de dar o medicamento ao paciente,
o submete a um jejum de 3 dias. Durante o jejum, o enfermo comerá doces. No terceiro dia, dar-se-á uma taça do medicamento em jejum e outra de noite. Isto se repete por 3 dias e assim o paciente eliminará as amebas. Cálculos renais, para expulsar. Ao despertar, com muita fé, o paciente tomará um cálice de azeite de oliva morno, suco de limão e um chá de camomila. Depois de tomar todo este remédio, se deita do lado do fígado. Anemia. Esmaga-se uma xícara de trigo ou de cevada. Se usar o trigo, não se usa a cevada. Para uma xícara de trigo ou de cevada usa-se 1 litro de água. Depois, cozinha-se bem o trigo ou a cevada e se coa bem. Toma-se em goles durante o dia, podendo misturar com mel ou suco de frutas. Com isto se elimina a anemia. Outro procedimento: espreme-se uma beterraba, recolhe-se seu suco e junta-se quantidade igual de suco de laranja. O paciente os bebe em jejum todas as manhãs durante 9 dias de cada mês. Anemia. Contusões. Pega-se um punhado de arnica e outro de cavalinha. Ferve-se bem em água, concentra-se bem e mistura-se com barro. Aplica-se morno na região atingida. Pode-se também beber desta água 3 vezes por dia. Alcoolismo. O vício do álcool pode ser facilmente curado. Apresentaremos 2 fórmulas. 1. Frita-se 2 ovos de mocho e os dá ao alcoólatra para que coma. Isto o cura radicalmente e não voltará a beber em toda a sua vida. 2. Pega-se o coração de um urubu e o põe a secá-lo no sol. Depois de seco, pulveriza-se o coração do urubu. Tais pós jogam-se na própria taça de bebida do embriagado que jamais voltará a beber em sua vida. O urubu é uma ave de rapina negra. Gangrena. Fomenta-se o enfermo com o cozimento da planta chamada toluache. Modo de proceder: cozinha-se em um recipiente ou panela nova. Não guardar a água usada pelo paciente. O cozimento deve ser sempre novo. Depois de esvaziado, tapa-se o recipiente ou panela. Destrua-se o mesmo quando já não seja necessário. O toluache é uma planta de emprego delicado. Impotência sexual. Quando a impotência sexual se deve a uma simples debilidade sexual, pode-se obter a cura com os testículos de cabrito ou de bode. Põe-se os testículos a ferver no leite. Adoça-se com açúcar e toma-se este leite durante 90 dias como bebida comum. O enfermo adquirirá uma grande potência sexual. Bexiga, dores. As dores na bexiga desaparecem com enemas ou lavagens intestinais. Das seguintes plantas: tanchagem ou cavalinha. Em 2 litros de água, à temperatura do corpo, pôs-se 15 gramas de qualquer destas 2 plantas. Faz-se de 2 a 3 lavagens intestinais. Pode-se também tomar do cozimento destas 2 plantas. Asma. Cura-se a asma com as seguintes plantas: coche, chautchochoc belinok, casca cozida quente de petescuch. Moe-se tudo junto a 5 escurres. Bebendo-se em jejum a mistura destas plantas chega-se à cura. Gastrite, úlceras estomacais. Já está completamente demonstrado que a água-mel extraída da pita é maravilhosa para a cura da gastrite e das úlceras estomacais. Tomasse 3 copos diariamente, um antes de cada refeição. Os mexicanos sabem muito bem o que é o pulque e de onde o retira, porém os outros povos não conhecem e não sabem de onde se extrai. Portanto, precisamos dar alguma explicação, pois é da água-mel que se faz o pulque e só se consegue castrando a pita. Diabetes. A água-mel extraída do tronco da pita também serve para curar a diabetes. Tomasse 3 copos todos os dias, um antes de cada refeição. Gripe. Lavagens intestinais ou enemas do cozimento de cavalinha ou limpe a planta. 6 enemas deitando-se à direita e à esquerda, isto é, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. O paciente antes de se deitar tomará um banho de assento com água quente. O banho pode durar de 10 a 30 minutos, conforme o paciente aguente. Finalmente, deita-se envolto em uma toalha e quando se levantar, passar um pano molhado com água fria em todo o corpo.
Torna-se a deitar para que o corpo readquira a sua temperatura normal. Diarreias. Quando a diarreia provém do calor, toma-se a infusão de capim-santo, a raiz ou a rama. Quando a diarreia provém do frio, toma-se a infusão de canela com hortelã-pimenta. Também fazem desaparecer as diarreias os chás ou cozimentos de alfavaca, cana-agria, caimbé, consolda, solda, etc. Desenteria. Não podemos negar que a emetina em pequenas ampolas cura desenteria, porém não se pode injetar a emetina nos meninos porque morrem. No entanto, existem plantas maravilhosas que curam a desenteria, vejamos algumas: algodão, capulin, caimbé, tanchagem, ipecacuanha, mesquite, monacilo, muincle, nanche, etc. Com qualquer uma destas plantas pode-se curar a desenteria. Tomar-se como água comum até se obter a cura. Rins. Suco de limão e alcachofrar. Parte-se a metade ou a quarta parte de uma alcachofrar, se for muito grande, e põe a ferver até que a água fique amarelada. Junta-se o suco do limão e toma-se 3 vezes por dia. Outra receita: toma-se cavalinha, sálvia, alecrim e parietária. Aplica-se cataplasmas de leite coalhado sobre os rins. Para as crianças que não podem ingerir estas soluções, põe-se o leite coalhado sobre os rins e os envolve com uma manta para que não caia. Troca-se a cada 2 horas. Terceira receita: a cataplasma de voadeira. Trata-se de uma planta de clima temperado e muito débil. Nas crianças, coloca-se a cataplasma durante meia hora. Se forem adultos, poderão suportar até 2 horas, após se retira. Menstruações atrasadas. Colhe-se o anza ou palo de cruz. Quando se colhe as folhas ou as flores para baixo, provoca-se a menstruação e quando se colhe para cima, suspende-se. Outra fórmula para os atrasos é o elixir de Virgínia, o qual se consegue nas farmácias, principalmente na Colômbia. A pessoa tomará de 1 a 2 colheradas do elixir de Virgínia. Ele tem um sabor como se contivesse álcool. Com isto, provoca-se a menstruação. Quando ela vier, suspende-se o medicamento. A losna serve para menstruar e para abrir o apetite. Menstruação retida. Quando houver retenção da menstruação, convém que as mulheres tomem do cozimento de cipreste, porém em pequena quantidade porque em grandes quantidades pode provocar o aborto. Contudo, se a mulher está certa de que não está grávida, pode tomar o cozimento ou chá de cipreste em boa quantidade. Deve-se sempre evitar o aborto por ser perigoso. Aqueles que defendem o aborto e fazem as mulheres abortar são criminosos perigosos. Desinfetante para as senhoras. Tatamaco, cucubo ou cucubilo e sassafrás. É desta última planta que se tira um remédio para as crianças e que se denomina canime. Estas plantas são encontradas principalmente no departamento de Tolima, Colômbia. Põe-se tudo a ferver e faz-se lavagens para tirar todo tipo de fluxo. Pode-se acrescentar às lavagens uma colherzinha de permanganato. Fluxos na mulher. Malva, borragem, capim-santo, esse que a erva tem sabor de limão, com uma colher de vinagre de castela ou vinagre da ginel. Ferve-se durante 8 minutos e recebe o vapor em um copo de noite, depois de ter feito uma lavagem vaginal com fluente de gerébem que é um medicamento farmacêutico. Assim fica tudo normalizado. Reumatismo. A benibutazona MK, 200 mg serve para um tratamento rápido. Trata-se de um medicamento farmacêutico. O cozimento de pita ou maguey com losna também é bom. Quando for tomá-lo, espreme-se a tampa de um limão. Toma-se 3 vezes por dia. Outra receita são sementes de amapola esmagadas com mel de abelhas. Pode-se tomar também paralelamente fenilbutazona de MK, de 200 mg. Fígado e vísceras gástricas. Losna e tanchagem. Prepara-se na quantidade que melhor convier a cada um. O almistilo ou caganuejo em Huila, Colômbia, serve para o fígado e para a lepra. A semente desta planta serve contra todo tipo de cobra. Fígado. Apresentaremos 2 fórmulas. A folha de melancia, ou melão, cozinhada com leite serve para o fígado. Trata-se de uma fruta muito saborosa e vendida nos mercados.
Mistura-se noz moscada e ruibarbo com vinho Sanson. Tapa-se o vinho e o deixa 2 dias ao sol. Toma-se 3 cálices por dia. Cálculos biliares. Cáscaras sagradas, extracto fidico, 1 onça, ruibarbo, 1 onça, boldo, 1 onça, quina vermelha, 1 onça, genciana, 1 onça, sene e 1 onça de alcachofra. Caso não se consiga 1 onça de alcachofra, compra-se uma no mercado, ferve-se e extrai 1 onça. Tomar 3 colherinhas em água de rapadura, 3 vezes por dia, de suco de tomate ou de uva. Isto elimina os cálculos. Eis outro procedimento: 100 caroços de néspera, a parte branca, 1/4 de litro de azeite de oliva. Liquefaz e toma em cálices em jejum, tosse nas crianças. Para eliminar essa tosse que os cansa demasiado, pega-se mel de abelhas, espreme-se um limão e acrescenta-se um pouquinho de enxofre. Isto lhes é dado em colherinhas. Este outro remédio também serve: espreme-se um limão e se faz mel açucarado, com açúcar. Isto lhes é dado para tomar. Outra receita: cozimento de borragem, tucilagem ou outro expectorante, 5 gramas no total, e 1/4 de pastilha de bromoquinina. Primeiro se dá 2 vezes por dia e mais tarde uma única. Isto tira a tosse das crianças. Tosse nos adultos. Faz-se cozimento das seguintes plantas: pinheiro cheiroso e eucalipto. Pode ser tomado doce ou não, todas as noites antes de deitar. Esta receita serve para eliminar a tosse rebelde que não se conseguiu tirar com nenhum tipo de expectorante. Varizes. Pode-se fazer uso de cataplasma de barro. Unta-se a parte afetada e a envolve com um pano a fim de que sustente a cataplasma. Ao mesmo tempo, toma-se solda ou com solda fervida. A solda é um parasita que alguns chamam de erva de passarinho e que dá umas frutinhas verdes que quando amadurecem se tornam vermelhas. Aftas, sapinhos, molguet. Costumam sair umas pequenas chagas brancas na boca das crianças que custam muito para serem tiradas. Consegue-se eliminá-las com a seguinte receita: prepara-se um xarope doce assim: xarope de bórax ou atincar, 1 centímetro quadrado, 25 gramas de bórax em 2,25 libras de açúcar e 1 litro de água. Põe-se tudo a ferver. Dores e inchação nos peitos das mães que estão criando, diabetes, urina irreprimível. Há um remédio aparentemente desagradável que cura as doenças acima especificadas. Refiro-me de forma enfática ao esterco de rato. Não há a menor dúvida que tal esterco cura estes males. Importa que se tome 1 colher desse esterco misturado com o suco da planta chamada tanchagem. Tomasse esta mistura em jejum e antes de se deitar, o resultado é maravilhoso. Para que a dor e a inchação dos peitos das mães que estão amamentando desapareçam, basta que se dissolva os pós do esterco de rato em um pouco de água natural, umedecendo-os com esta mistura maravilhosa. Diabetes. 30 gramas de pedralejo ou chaparro com 10 gramas de eucalipto e nogueira. Tomar todos os dias por 3 vezes. Cura-se ainda o diabetes eliminando-se a ira, as emoções inferiores, as ansiedades e os atos de violência. Ademais, toma-se chá da planta denominada de lágrimas de São Pedro no México. Gripe. Para cortá-la rapidamente, toma-se tetraciclina MK, o que também acaba com a tosse rebelde. Obtém-se o mesmo resultado tomando-se chás de maziquia, que é uma flor vendida nos mercados. Outra receita: xarope de guaiacol. Chupar as pastilhas de alcatrão com tolu. Injeções de azeite de guaiacol, 10 centímetros cúbicos. Catarros dos brônquios. Amapola, cebola em rama, eucalipto, linhaça e malva. Faça um cozimento e tomasse 4 vezes ao dia. Catarros intestinais. Calaguala, avenca, eucalipto, losna e tanchagem. Tomar uma poção 4 vezes por dia. Catarros pulmonares. Pinheiro cheiroso, aipo, agrião, malva, sálvia e amor perfeito, planta de jardim. Tomar uma poção 4 vezes por dia. Catarros do peito. Chicória, aipo e eucalipto. Tomasse 4 vezes por dia. Dores provocadas por correnteza de AR.
Hipodespas, que é um medicamento farmacêutico, serve para qualquer parte do organismo. Tomar-se como uma bebida qualquer. Dores de cabeça crônicas. Cura-se as dores de cabeça crônicas com alguma facilidade. Proceda-se da seguinte maneira. Em uma folha de bananeira, árvore, colocar-se azeite e pedacinhos de cebola. Esta folha, com os elementos, aplica-se nos pés do paciente. Amarra-se esta folha nos pés do enfermo e manda-o deitar. Claro que com tal emplastro nos pés, o enfermo precisa ficar deitado. O enfermo tomará do cozimento de chicória com limão como água comum durante algum tempo. Deve-se fazer uso deste tipo de medicamento com muita fé, diariamente, até